Boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. E estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos refletir, vamos elevar nosso pensamento para refletir na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo da noite de hoje, que assim seja. Então vamos lá, a gente combinou aqui, mandei para o grupo que a gente vai fazer 2 capítulos, porque tem um capítulo que é pequeno, o primeiro é agora, e aí a gente vai conseguir fazer tranquilo. Então o estudo hoje é 19, capítulo 24, os serviços prosseguem. Aí o Miranda começa falando que os atendimentos continuavam ininterruptos. Desencarnados solicitavam apoio e socorro para os familiares. Outros eram recolhidos para transferência posterior de plano de ação. E ainda outros desencarnados, né, que a gente está falando deles, se faziam liberados de obsessões selvagens por parte de adversários desencarnados. Então, é aquilo que a gente já comentou: desencarnado obsediando o desencarnado. Eles estavam presos. Então, alguns estavam, né, conseguindo se libertar pela ajuda do grupo, né? Grupos de auxílio especializado movimentavam-se nos vários trabalhos, fora e dentro do Porto Central. O mesmo acontecendo nos subpostos. As primeiras horas da madrugada da quarta-feira não amainavam o entusiasmo da multidão. Era na madrugada de quarta, né? Nas ruas e nos clubes, que bebia até a última gota do cálice, do prazer exorbitante. O mentor, o Bezerra, né, permaneceu no acampamento central, coordenando os serviços e detalhando a remoção dos pacientes, na medida em que as circunstâncias o permitissem. Ficara estabelecido que a construção, e aí eu deixei claro que é uma construção fluídica, né, ia permanecer como núcleo de emergência para o cotidiano da cidade, à semelhança de diversos outros existentes, e objetivando-se também os futuros carnavais. Então, isso aqui foi o livro, foi publicado em 82, aqui dá a entender que ficou ali montado esse hospital, né, na Praça da República, o Campo de Santana, que a gente conhece, e ficou para, inclusive, para os outros carnavais e para o cotidiano da cidade. E aí, nesse lugar, o Miranda está dizendo que as tarefas receberiam tratamento específico e companheiros diversos estagiariam ali nos serviços a quem se entregavam na face da terra. Funcionaria igualmente para treinamento de candidatos novos no labor do socorro espiritual, assim como na condição de hospital para recém-desencarnados. Sucede que o Ministério do Bem não tem limites e a ação do amor, através da caridade, é incessante. E aí Miranda continua falando que continuava muito densa a psicosfera em torno da cidade, particularmente nas áreas de maior agitação, quando o dia triunfou em sol dourado. O benfeitor reuniu os cooperadores mais próximos no centro de comunicações, a fim de formular os agradecimentos ao Pai Criador e a Jesus, em face da etapa que ficava concluída na sua primeira parte. Os que se encontravam em serviços nas demais dependências participariam da oração coletiva através de aparelhos instalados nos diversos módulos, bem como sincronizados com os subpostos.
E aqui eu lembrei, né, do livro Nosso Lar, né, que eles falam que, André Luiz falava que a oração seguia, estavam fazendo a oração lá do Ângelus, e ela era espalhada como se fosse por aparelhos, né, por toda a cidade do Nosso Lar. E também, assim, para quem já foi no Frei Luís, no Centro Frei Luís, eles fazem também a mesma coisa. Você vai andando pelas ruas e você está escutando a palestra pelos megafones, né, ao longo de praticamente todos os lugares que você vai passando, você vai escutando. Acho que eles basearam nisso né, no nosso like, quiseram fazer de um jeito que as pessoas possam acompanhar, né? Então havia em todos, esse pessoal que trabalhava ali com o Dr. Bezerra, uma sensação de paz e júbilo espontâneo, que transparecia em cada semblante. Dr. Bezerra usou da palavra. Caros irmãos, o Senhor seja conosco. Com a normalidade que retorna à cidade, encerramos os compromissos de emergência nesse posto de socorro. Os 4 dias de atendimentos especiais possibilitaram-nos valiosas experiências pelas lições salutares que pudemos recolher. Candidatamo-nos ao socorro e oportunidades não nos faltaram, como não nos serão escassas se estivermos vigilantes e dispostos ao seu atendimento. Ao trabalhador cuidadoso nunca falta o que fazer. É certo que poderíamos ter nos empenhado mais. No entanto, fizemos o que nos foi possível e damos conta ao Senhor da nossa escassa colheita de resultados, confiando na sua misericórdia e amor. As deficiências pertencem-nos e os resultados bons decorrem das suas graças que não nos faltaram. Por tudo, louvamo-lo e agradecemos. Somos gratos aos companheiros que se empenharam na ação do bem, aprendendo com o trabalhador infatigável a jamais recuar ante o dever, por mais necessário esforço, até ao sacrifício quando for o caso. Quem adia o momento da ação libertadora, mais se algema à desdita, retardando sem motivo a própria libertação. E essa somente chega quando o homem se ilumina interiormente com a verdade, acionando os recursos do amor a benefício do próximo. O nosso ontem é extenso, demora-se, assinalado por escombros e sombras que aguardam remoção. O amanhã, porém, é infinita concessão de esperança para a felicidade. O hoje, todavia, é o divisor do tempo, o momento decisivo, o convite imediato à ação que não pode esperar. Não o posterguemos, a fim de não perdermos o veículo da oportunidade correta, alongando penas e aumentando responsabilidades. Quem conhece Jesus não tem como desculpar-se, e quem o identifica, sobremaneira pela visão da doutrina espírita, já não lhe pode resistir ao chamado para a transformação de si mesmo e do mundo em que vive, tendo-se em vista as provações dolorosas que visitam a humanidade. Nós conhecemos as duas realidades da vida, honrados pela luz do discernimento que a fé raciocinada e experimental nos concede. Cabe-nos não defraudar, sob pretexto algum, o compromisso abraçado, que é servir, servir mais, servir sempre sobre a égide do Cristo. E aí Miranda vai falar que pairava no ar uma suave e doce melodia, soprada por seres felizes, que partilhavam à distância daqueles momentos ditosos. Então eles estavam de onde eles vivem, nesses seres de mundos ditosos, mundos felizes, estavam em conexão com eles ali e à distância enviando essa melodia, como ele fala, uma suave melodia, né? Todos concentrávamos os olhos no benfeitor, que se transfigurou diante de nós. Com voz comovida e penetrante, orou: Senhor da vida, nós que sempre te pedimos, fazemos uma pausa para oferecer-te o nosso reconhecimento. Não obstante todas as concessões com que nos enriqueces, apresentamos-nos solicitando, na carência que preferimos, quando deveríamos louvar-te e agradecer-te, fazemo-lo agora com emoção, por tudo de mal que nos poderia haver sucedido e não ocorreu, pelos insucessos que experimentaríamos e não tiveram lugar, pelas dores aliviadas e socorros prestados, pelas oportunidades não perdidas e pelas tentativas acertadas, pela sintonia mantida com os teus mensageiros e as instruções recebidas,
pelo desejo de servir em teu nome e a ação que foi conjugada pela união de esforços de tantos que te amam e se entregam à vivência da tua mensagem. Porque nos chamaste na desolação que nos debatíamos, a fim de te encontrarmos na pessoa do nosso irmão, quando então nos encontramos, somos-te reconhecidos. Considerando o que ainda há por fazer e como necessitamos realizá-lo, agradecemos, desde já, por nos colocares na linha de ação. E por aqueles que ainda não sabem ou não querem agradecer, muito obrigado por nos facultares conviver com eles e conquistá-los para o teu amor. Senhor, louvado sejas. E aí o Miranda fala que lentamente o amigo retornou à sua feição habitual, enquanto suaves energias pairavam no ar, penetrando-nos docemente. Os cooperadores aproximaram-se, expressaram os seus sentimentos à nobre entidade, por sua vez agradecendo haverem participado daqueles dias de realização enobrecedora. Ficamos, aí Miranda fala que ficaram ali no grupo apenas poucos auxiliares, que o acompanháramos em alguns dos atendimentos especiais. E agora o Bezerra vai falar. Passamos uma visita às enfermarias, antes que novos deveres nos chamem. E aí Miranda fala que eles foram lá rever a Hermance, que é aquela, né, que morreu do coração naquela armadilha que fizeram, e ela se encontrava em sono reparador, assistida pela avó Melide. Também visitaram o Fábio, o colega, que estava lá em repouso refazente, sob assistência da vigilante Rui. A Melide, a avó da Hermance, foi conversar com eles, e aí o Miranda fala que ouvindo a senhora Melide, em torno da dor selvagem que se abatera sobre os pais de Hermance, ela perguntou da possibilidade de propiciar-lhes, aos pais, né, uma visita enferma, por alguns segundos que fossem, de modo a serenarem-se. Mencionou que a mãezinha, de alma debilitada, agasalhava a ideia da morte, um desejo de estar com a filha. O amigo, todavia, ponderou. Compreendemos o carinho da devotada irmã Melide. No entanto, Hermance não pode, nesta situação, ser perturbada por qualquer ruído, necessitando desse repouso profundo. A visita dos pais perturbá-la-ia muito, em razão da zoada mental de que se encontram acometidos, no aturdimento e desespero, terminando por alcançar a jovem, através de perigosos dardos de desconforto e saudade. Tomaremos, no entanto, as providências para que técnicos de comunicações propiciem-lhes sonhar com a senhora, já experiente nesses trabalhos, mediante o que os acalmará. Então, olha que interessante. Tem uns técnicos de comunicações que vão fazer com que aconteça o encontro dela, né, da avó, no caso, não sei de quem que ela é a mãe aqui, se é ela é a avó, pai de mãe ou pai de pai, mas para fazer sonhar com eles e acalmar eles, né, dizendo que a menina está bem. E aí o Bezerra fala: somente lhe recordamos que os filhos, por mais amados, não são propriedade nossa, pertencendo antes a Deus. A veneranda avó sorriu e compreendeu, respondendo jubilosa: tentarei não esquecer, buscando preservar os cuidados que a situação requer. E aí o Miranda fala: eu pensava na zoada mental que dispara dardos, quando Bezerra elucidou-me. Em nossa área de ação, o silêncio não é a decorrência da cessação da voz. Sendo o pensamento o agente, é natural que, em descontrole, produza tal descarga magnética, especialmente em casos dessa ordem, que repercutiriam na enferma como sendo explosão de granadas, gritos, exclamações, o que, em verdade, está acontecendo no campo vibratório dos familiares. Então, eles, na casa deles, eles estão, né, chorando muito, está acontecendo isso aí. Mas tem, por isso que ele falou, não pode levar para perto dela. De alguma forma, a irmã aqui está defendida desses petardos do desequilíbrio doméstico, o que não ocorrerá com alguém em desalinho nas suas imediações vibratórias. Da mesma maneira, o impacto emocional dá surgimento a ondas que atiram flechas certeiras no alvo, produzindo danos lamentáveis que devem e podem ser evitados. No mundo, é difícil para muita gente fazer silêncio oral, quanto mais de ordem mental. E aí o Miranda fala que concordou e recordou dos males que produz a palavra leviana, como se fosse uma labareda desprotegida,
ateando incêndio em palheiros próprios e alheios. Ele diz que ele ficou meditando sobre os ruídos mentais desgovernados dos que calam quando não podem censurar e agredir, mas ficam ali reagindo com pensamentos de revolta, desejos de vingança, despejando cargas de magnetismo desorganizador sobre seus opositores ou desafetos. Então, eles podem estar em silêncio, né, pela boca, mas ficam pensando essas energias aqui que não são, que são deletérias. Os primeiros deslocamentos estavam previstos para a madrugada seguinte, e os preparativos faziam-se em clima de ordem, sob os cuidados compreensíveis sobre os cuidados compreensíveis. Então, aí ele está falando que agora eles iam partir para outro trabalho. Visitaram esses dois. O mentor advertiu-me que às 19 horas voltaríamos ao Hospital de Saúde Mental para as primeiras providências do caso Julinda. Então, aqui acaba o texto desse capítulo. Tem as referências aqui. No caso, eu tô. Tem aqui uma, para a gente lembrar quem é a Julinda, que eu nem eu lembrava mais nada da Julinda. Ela é aquela logo no início, está no capítulo 5, aquela que, antes de ler isso aí, ela não queria ter filho, né? E aí acabou fazendo aborto sem o marido saber. O espírito do filho se tornou obsessor, que é esse Ricardo que está aí. E aí ele tinha que reencarnar. Ele disse que ia perdoar ela do mal que ela tinha feito a ele se ela aceitasse ele como filho. Aí, com o tempo, aí o que aconteceu? Porque ela temia a presença desse Ricardo, que foi o antigo companheiro dela, o ex-marido, e vinha agora na condição do filho, ela ficou com medo e não hesitou em interromper o processo fetal. E ela fez o aborto, né? Mandou lá no hospital, lá na clínica fazer. E aí acabou sendo internada, acabou enlouquecendo, foi internada no hospital, manicômio, e nesse hospital, quem é o justiceiro que tomava conta chamava Elvídio. Ele exercia administração negativa, atribuindo-se a tarefa de justiçoso em crime de crueldade. Ele tomava conta dos casos. E aí, quando ela chegou, ele visitou a paciente e convocou o Ricardo, que estava ali junto dela, né, querendo mal, obsediando ela, a sua presença e se interessou do caso, ele contou, né, o interesse do abortado e prometeu cooperação. Nisso, o doutor Figueiredo, que é o médico espiritual desse hospital também, chama Arthur Figueiredo, a energia, aí ele fala, aplicou nesse dia que eles tiveram lá a primeira vez, ele aplicou os recursos magnéticos na obsediada, na Julinda, e essa energia escorrida dos dedos deles conseguiu vencer as resistências da carapaça de sombras que envolvia a doente. Então, ela já estava lá um tempo grande internada, e aí ele conseguiu fazer quebrar essa resistência para que ela saísse das mãos do Ricardo, no caso. E aí ele fala, nesse capítulo 5, está falando que o corpo relaxou, os músculos, e eles viram ela, repentinamente, o espírito dela ser atraído e tombar, adormecida no corpo, né? No caso, na parte, chama de casulo carnal. E o médico informou que Julinda teria um sono reparador pela primeira vez, desde o delito que estava, nesse momento, momentaneamente liberada da agressão do Ricardo. E nesse capítulo, que eu estou pensando, que eles vão voltar lá agora, que tanto tempo, né? O Bezerra combinou com o doutor Figueiredo que eles iam fazer um trabalho daí a 2 noites. Só que eu estou achando que essas 2 noites, que estão falando que passou 4 noites de carnaval, eu ainda não lembro mais se contou 2 noites, mas deve ser isso mesmo, né? Então são tantos casos que a gente não sabe. Diz que daqui a 2 noites iam fazer um trabalho, que vai ser uma reunião mediúnica, né? Para tomar providências para atender esse drama. E isso vai acontecer agora no próximo capítulo. De referência em relação ao capítulo 24, tem aqui Joana de Anjos sobre a gratidão, porque nós estávamos agradecendo, né, Jesus ali, o Bezerra agradecendo, e aí vão ter nesse livro, Psicologia da Gratidão, Joana vai falar um trecho que tiraram interessante aqui para a gente. Indispensável, sem dúvida, a entrega irrestrita à gratidão, a vivência da alegria de aprender, a aquisição da saúde integral em marcha para a individuação, a perfeita integração do eixo ego-self. A psicologia da gratidão abre-se, então, num elenco de excelentes recursos propiciatórios para a felicidade do ser humano, tentando-se, embora com erros e acertos, o exercício da gratidão. Momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável e, dessa maneira, ampliando o círculo de bem-estar em sua volta. A gratidão possui esse maravilhoso objetivo de transformar o mundo e tornar as pessoas mais belas e mais queridas.
Então, a gente vê que realmente quando a gente consegue estar muito grato, a gente se enriquece de júbilo, né? De estar agradecido. A gente mesmo fica feliz porque a gente está muito grato, né? A gente se sente muito bem. E aí, nesse trechinho desse capítulo aqui, não botei o capítulo, que eu também tirei, que eles foram botando ali na referência e eu não vi o capítulo. E também teve a referência do Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 100, falando que aprendamos a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Eu fiz um resumo, né? Tirei uma parte, ficou esse trechinho aí. Bom, bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Ao anunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, terminamos esse capítulo aí, essa primeira parte. Agora vamos ver com vocês aí se tem uma dúvida e fazer os seus comentários. Tem ninguém para comentar nada sobre o assunto? Aqui, na verdade, a gente está sempre dando importância mais a ver a gratidão, né? Porque o resto a gente já está acostumado. A única coisa que pareceu novo é essa zoada mental, que o Bezerra também ficou pensando. Zoada mental que dispara dados. E aí ele aprofundou, né? O Bezerra aprofundou que a gente já sabe que tudo que a gente está pensando, e aí vai emitir ondas, e essas ondas vão ter com flechas certeiras no alvo, né? Essa descarga magnética, a gente como que eles falam, é como se fosse um choque, né? Um raiozinho, um choquezinho na pessoa, como se fosse, porque é uma descarga magnética. E tem essas ondas, né? Como se fosse flash. Então a gente sempre está vendo que todo. E aí, né, lembrar sempre que o nosso pensamento ele vai fazer o mesmo efeito. Quanto mais. Não sei se aqui que apareceu, não vai aparecer no próximo aí, em relação à intensidade, em relação à intenção, à intensidade de tudo isso atinge a pessoa. E aí, por isso que não pode levar os pais dela, da menina Hermance, porque eles estão muito desequilibrados, então nem para olhar de longe, porque eles já estariam perto. O longe, na verdade, deixa eles lá na casa deles. Ela está no sono profundo, sendo mantida assim, e isso a gente vê também lá na prece, quando a gente vai ver lá no Espírito de Paulo, eles falam isso para a gente quando o espírito está em sono, e aí comentam, olha, está mantido em sono profundo, porque alguns familiares ainda estão muito sentidos e aí ficam enviando né, o desespero, aturdimento, às vezes até chamando. Então, quando a pessoa tem merecimento, ela é mantida em sono profundo e eles formam um bloqueio. É como se fosse uma capa protetora e ela não vai escutar. Agora, não sei se vocês lembram dos meninos aqui dos amigos do Fábio, né, que só sobrou o Fábio, um colega, porque os outros estavam escutando os gritos e não conseguiram ficar porque já não tinha esse merecimento. Esse colega aí e o Fábio têm o merecimento, não só porque a dona Ruth está ali junto deles, mas tiveram merecimento também, porque também não estava envolvido, como falou, que o Fábio não tinha envolvimento com droga, tudo, mas o motorista e os outros, se não me engano, eram as dois, estavam todos, foram todos embora. Que ele falou que foram sugados. E foram para onde estavam chamando eles, ou xingando, o motorista, no caso, estava recebendo, né? Um monte de estava drogado, por isso que morreu. Então, assim, ele estava sentindo mais forte ainda. E aí, são aqui, desses comentários aqui, o que tem para ver de diferença foi isso aqui. O resto a gente está só lembrando aqui que o Bezerra está agradecendo, inclusive, tudo que eles fizeram e o que de mal não aconteceu, né? Que foram livrados e que puderam fazer o trabalho e que continua aqui, né? Mesmo que a gente tenha. Ele fala aqui que as pessoas
que estão convivendo conosco, aqueles que não sabem ou não querem agradecer, muito obrigado por nos facultar conviver com eles e conquistá-los para o teu amor. Então, a gente convivendo com as pessoas que não estão, né, esclarecidas, que não estão nessa mesma energia de fazer o bem e tudo, nós temos que agradecer conviver com essas pessoas e o que a gente puder fazer, conquistar essas pessoas para o amor, né, para falar em Jesus e tudo, a gente pode tentar, né? O que a gente tem que fazer é que não pode ficar, como a gente já comentou aqui, ficar querendo fugir daqueles que estão perto de nós, que inclusive estão precisando de uma ajuda. E se a gente não tentar também, a gente pode até não gostar num primeiro momento, mas na verdade a gente precisa tentar fazer a nossa parte, né? Se vocês não falarem mais nada, aí eu vou passar para o próximo capítulo, gente. Vocês estão muito calados. Temos que começar. Nem que seja um Tu, detalhe. esse Tá, magnetismo negativo também serve de encarnado para encarnado, né? a descarga que você falou, magnética ou o É, pensamento? a É. o pensamento e a descarga magnética, né? Exatamente. Porque aí ele fala aqui. Isso aqui está dando exemplo de quem? Do, dos encarnados para os Dos encarnados desencarnados, para o né? É. desencarnado. Mas Ah, tem de desencarnado. É a mesma coisa que a obsessão também tem, mesmo assim, vai uhum, enviar esses pensamentos para desencarnado com desencarnado, tanto que eles fazem hipnose e transforma, né? Tanto que os espíritos ficam presos com eles como se fossem escravos, e, porque estão enviando essas descargas magnéticas, né? E também o do encarnado uhum, para encarnado, que é que a gente fala que existe uhum, exceção de encarnado para encarnado. Por quê? Porque eles magneticamente, é como se fosse uma hipnose, né? É uma hipnose, mas precisa ter técnica de hipnose, a uhum. pessoa faz essa irradiação e ela consegue realmente prender, né? Porque aí você vai formando aquelas que eles chamam de liames, né? Liames. Por exemplo, o pessoal quando tá, tem no livro do Obreiros da Vida Eterna, quando aqueles que estão querendo desencarnar no finalzinho, né? Estão para desencarnar. E as pessoas ficam ali do lado, rezando, e não, você vai ficar bom. Tudo. Eles prendem, aí não é uma descarga magnética para fazer o mal, mas acaba fazendo, porque eles prendem, formam fios de ligação magnética, e o espírito que tem que desencarnar não consegue sair dali porque os familiares encarnados também estão ali, né, chamando, apegado, coisa e tal. E aí tem a tal da Aí espera. tem a melhora da morte, né? Para Exatamente, que vai poder. falar. E aí tem a tal da melhora da morte, que eles fazem? Eles combinam entre os espíritos que estão ali para desligar, né? E é mais se a pessoa tiver merecimento de ter, né, bastante atendimento nesse momento, eles combinam. Bom, vamos fazer melhorar, vão lá, mexe com a circulação, e a gente já viu alguns textos, vamos ver, né, ver mais no livro da André Luiz, mexe ali com a circulação, faz a pessoa dar um suspiro, olhar, falou uma palavra, já está lá, bem no finalzinho, fala uma palavra com alguém, e aí, pronto. A pessoa, ele melhorou. Aí eles falam entre eles. Isso teve até no. Quer dizer, era para ter morrido lá naquele Nosso Lar 2, mas eles mudaram a história, né? No Nosso Lar 2 teve aquele caso do homem lá, o Fernando, que aí teve a oração, então eles misturaram dois livros, colocaram com a oração o cara voltar, mas no livro mesmo dos mensageiros ele não volta, o Fernando desencarna. E aí eles fazem isso, eles fazem a melhora da morte, tá aí fala para a mulher, olha, vamos tá aí, agora já melhorou, vamos descansar um pouquinho. E aí, né, os familiares saem. E aí, nesse momento que eles saem, eles conseguem desligar o Fernando. Mas no filme eles mudaram a história. E aí fizeram ele voltar com a oração do menininho. Para quem assistiu o filme aí, Nosso Lar 2, eles misturaram os casos. E aí fica mais confuso para explicar. Mas é isso mesmo. E aí, no caso, seria. Vem o 3 também. O 3 está aí É, para não vir. falando que vai ter o 3 aí, mas é assim. Não sei se é que é o Obreiro da Vida Eterna. Já botaram um monte de coisa do Obreiro no 2. Vamos ver o que vai acontecer. Vai começar a filmar no ano que vem só, né? Mas o resto é só Uhum, isso, gente. O que mais que vocês quiserem ver, porque o resto. O que eu achei legal também, que eu lembrei que eles falam, que esse hospital, que é um núcleo de emergência, na verdade, né? Então, como aquele chama acampamento central, ficou como se fosse um hospital de campanha, lembra? Na época também da pandemia teve isso. Então, esse hospital, pelo que eles falam aqui, ele está montado, uma construção fluídica lá na Praça da República, e aí o que acontece? O pessoal faz estágio lá, os desencarnados, né? Vão lá, aprende a atender, aí ele fala aqui, treinamentos de candidatos no socorro espiritual, é hospital para recém-desencarnado, então você tem um acidente, alguma coisa que vão morrendo ali na redondeza, eles levam para lá também. Estão fazendo a mesma coisa que estavam fazendo na época do carnaval, só que agora em função do cotidiano da cidade, como ele fala. Então, como tem em outros lugares, que também acontecia em outros lugares isso. E aí teria um tratamento específico,
e os companheiros que estão estagiando ali também nos serviços específicos, que já fazem na face da Terra. Então, aí o Miranda fala, né? O Ministério do Bem não tem limite, e a ação do amor através da caridade é incessante. Então, terminando esse aqui agora, vocês não têm mais nenhuma observação, vamos passar para o próximo capítulo, porque era um texto pequeno mesmo, por isso que eu optei de fazer os dois hoje. Então, continuamos no estudo 20, e agora é o capítulo 25, técnica de libertação. Agora vamos para o caso da Julinda, né? Eles vão chegar ao hospital, chegando ao hospital, foram recebidos por Arthur Figueiredo. Lá numa das lives que eu assisti, do Marcelo, eles estavam falando que esse Arthur é o mesmo Arthur do pai daquela menina lá, da história da mãe que traiu com o genro. Eu não entendo dessa maneira, porque ele, pelo que você vai lendo o livro, um é Arthur Figueiredo, é o médico, depois não comenta nada quando fica mostrando o pai, coisa e tal, nada que ele era o mesmo que é o diretor do hospital, né? O diretor espiritual do hospital. Então, eu prefiro achar que esse é o Arthur Figueiredo. E o outro Arthur, daquela outra história, não deixaram claro que seria o mesmo Arthur, não. Então, nem vou colocar essa opção aqui, mas se vocês quiserem pensar, quem assistiu a live do Marcelo, ele deixou, Marcelo Shoa, ele deixou como conclusão que seria o mesmo. Bom, então aí eles foram recebidos pelo Arthur Figueiredo, que lá no começo do livro ele estava recebendo eles. Foi esse primeiro. Quando chegaram nesse hospital para trabalhar, no hospital lá que a Julinda está internada, foram atendidos. A primeira pessoa que atendeu eles, lá no capítulo 5, né, foi o doutor Arthur Figueiredo. E, atencioso, ele levou eles novamente ao apartamento de Julinda. Aí eles falam que eles encontraram a paciente sob alta dose de antidepressivo, adormecida. Em espírito, ela encontrava-se igualmente dopada. E aí o comentário é que o corpo exerce influência sobre o espírito e vice-versa. Isso a gente já comentou também uma vez. O Ricardo, que é o obsessor, né, por sua vez, encontrava-se vigilante. O que aconteceu naquela vez no capítulo 5? Eles conseguiram desamarrar os dois no caso o obsessor o Ricardo com ela no início, que é da hora que ela caiu no sono, mas depois ele volta, né? Tanto que ele está aí, ó, do lado dela agora, vigilante. Percebi-se o seu semblante cerrado, numa expressão grotesca, em que se misturavam o ódio e o desprezo pela vítima, sem qualquer consideração pelo sofrimento que lhe infligia. Claro, vai ter consideração se ele está querendo que ela morra, né? Ele estava ali com ódio. Apesar de ter a casa mental envolvida pelo fluido pernicioso do perseguidor, Miranda está falando, pude notar em Julinda alguns pontos não dominados integralmente. O mentor, percebendo as minhas interrogações silenciosas, explicou. Aí o Bezerra vai falar. Como tomamos conhecimento na nossa primeira visita a Julinda, o remorso foi a ponte que Ricardo utilizou para dominá-la. Ao natural sentimento de culpa que nela se instalou, o inimigo impôs a ideia da loucura, amedrontando-a e fazendo-a fixar o momento do aborto delituoso, com que terminou por vencê-la a pouco e pouco. Simultaneamente, não ficou isenta às irradiações positivas do amor da mãezinha. A mãe dela está desencarnada, né? Portadora de credenciais de relevo do nosso plano, quanto das suas orações que envolvem, ainda hoje, dificultando a ação plena do adversário. A mãe dela se chama Angélica, foi ela que pediu ajuda para a filha. Né? E aí eles vão parar no hospital, encarnados nesse manicômio, mas é a Angélica que pediu para o doutor Bezerra. E aí ela também, ela estava sofrendo a irradiação do Ricardo, mas ao mesmo tempo ela também recebia irradiações positivas da mãe. Estava ali do lado, né? Dificultando que ele tomasse conta dela, né? No caso, porque ela estava ali do lado, ajudando com orações e tudo, né? Tomando conta. Bom, a oração intercessora, realizada com unção, com sentimentos elevados, envolve aquele por quem se recorre, considerando-se que toda a emissão mental, de acordo com a sua intensidade e o conteúdo que lhe dá frequência, termina por alcançar o que ou a quem se destina. Então, foi isso que eu falei antes, né? Falei, vai aparecendo agora intensidade, foi isso. Toda a emissão mental vai ser de acordo com a intensidade que a pessoa ia lançar da oração que você faz com unção,
com aquela emoção interna, né, desejando mesmo aquilo ali, sentimento elevado, vai envolver aquela pessoa. E a intensidade, o conteúdo, isso que vai dar a frequência, vibração que você está enviando. E vai alcançar o que ou a quem se destina. A prece é a vibração poderosa de que o homem não tem sabido valer-se como seria de desejar. Ricardo não pôde nos ver, não obstante, pressentiu-nos, afastando-se aborrecido. Doutor Bezerra convidou-nos discretamente à concentração e aplicou passes refazentes em Julinda Espírito, repetindo a experiência no seu corpo, atendendo especialmente aos campos cerebral e genésico. Sob a ação da energia benfazeja, a pobre enferma movimentou-se um pouco, como a diminuir a torpe intoxicação fluídica e a das drogas ingeridas, acalmando-se suavemente num sono agora refazente. Aí o Miranda fala que ele observou que o cuidadoso mentor imantou-a de fluidos especiais, pareciam resguardá-la da ação perniciosa do perseguidor, como se fosse o que a gente fala, né? Aquela capa de blindagem. E aí, mal terminaram o processo socorrista, quando ouvimos um alarido estranho a destacar-se no tumulto vigente, que estava no manicômio, sempre tinha um tumulto, né? Adentrando-se pelo quarto. Ricardo fora recorrer ao chefe, tal do Euvídio, né? Foi chamar ele, que viera pessoalmente com alguns assistentes ameaçadores, produzindo algazarra com que atemorizam os que lhes caem nas malhas apertadas e cruéis. Apesar da confusão que se estabeleceu, a moça não deu mostra de ser atingida. A camada protetora de fluidos, qual formasse uma redoma de força magnética, defendia das descargas emitidas pelos perturbadores. Apurando a observação, o Elvídio explodiu. Estamos sendo dilapidados em nossos direitos. Os enviados do crucificado aqui estiveram e intentaram roubar-nos a presa, o que não conseguirão facilmente. A partir de agora, deixaremos vigilantes dispostos e com recursos de enfrentá-los com nossas forças. Aí foi lá, examinou a enferma e descarregou energias viciadas que nada conseguiram, nem sequer perturbar o repouso. Porque ele conhecia alguma das técnicas do magnetismo e da hipnose, ele explodiu colérico. Ela absorverá essas forças que se consumirão, voltando a receber as nossas. Será questão de tempo. É somente esperarmos com calma. E o Ricardo pareceu não entender a ocorrência, e de alguma forma parecia lhe dificultar a tarefa, acerenando-se ante as explicações de Ovídio, que se apresentava como governante dos destinos que por ali tramitavam. Ele era o justiceiro, né? O chefão do justiceiro. Por minha vez, aí o Miranda falando, eu observava a grandeza das soberanas leis. Estávamos no mesmo espaço em que se movimentavam os agressores e, porque sintonizássemos em outra faixa vibratória, podíamos vê-los, sem que lhes fosse facultado o mesmo. Transcorrido alguns minutos, Elvídio afastou-se, não sem antes prometer a Ricardo que tomaria providências compatíveis com o sucedido, e tranquilizando quanto ao próximo desfecho. Apressaremos sua volta pelas próprias mãos. Pode confiar. Temos interesse no carro, no caso. O Elvídio, iludido da situação, afastou-se com o séquito, deixando duas sentinelas de aspecto muito desagradável à entrada do quarto. A princípio, Ricardo apresentava-se receoso, agitado, movimentando-se de um lado para o outro, olhando a presa com rude expressão de cólera. Na tela mental, ouvi o benfeitor convidar-me à necessidade de união psíquica, em prece a Jesus, objetivando atendimento aos envolvidos na trama do sofrimento, que para si mesmos haviam engendrado. A operação que ali se realizou escapou-me. O escapou dele, quer dizer assim, ele não entendeu, né? Escapou do entendimento dele, né? Aí ele vai falar que eu deduzi que o amigo espiritual, mediante a ação do pensamento, identificado com o mestre, canalizara reforços de energia superior para o recinto, modificando a psicosfera ambiente que afetou o Ricardo. Viu aquietar-se lentamente e percebi que entrou em reflexão ao império das ondas mentais que o atingiam. Aí o Bezerra fala: agora poderemos ir, levando-o conosco.
no estado de sono de que será acometido dentro em pouco. Começando a pensar, afrouxar-se-ão os vínculos de tensão e ele cederá ao repouso que nos propiciará transferi-lo sob a indução hipnótica. A nossa não é uma atitude de violência ao seu livre-arbítrio. No entanto, se desejamos auxiliar Julinda, somos convidados a socorrê-lo primeiramente, porque a sua insânia de hoje resulta de dores vigorosas de que padece desde antes, ocasionadas pela invigilância dela. A gente não sabe o caso ainda, né? Dela com ele na outra existência. Sabemos nessa agora que ela fez o aborto e ele era o filho. Magnetizando o ambiente, e porque não mais acostumado a uma psicosfera menos densa, diminui-lhe a fixação do ódio, permitindo-lhe retroceder no tempo, inconscientemente, e sentir saudades da paz. Teleguiado pelo nosso pensamento, ele sairá sem despertar suspeita nos vigilantes deixados por Elvídio, e assim o conduziremos à casa espírita. Assim sucedeu. Totalmente adormecido, sem levantar suspeição, Ricardo foi conduzido psiquicamente pelo mentor à casa espírita, na qual o irmão Genésio Duarte nos aguardava. A sessão mediúnica propriamente dita ia ter início. Então, essa sessão mediúnica está acontecendo no centro espírita com os encarnados, tanto que o médium, aquele mesmo médium do início do livro, o médium Jonas, que vai fazer pela psicofonia inconsciente, vai transmitir as instruções do diretor, que é o diretor espiritual, no caso aí coloca é o Bezerra, né? E o que acontece? Vai transmitir pela psicofonia pelo Jonas. Tem o doutrinador da casa, que vai falar dele agora. Então, ele transmite essas instruções, enquanto os demais companheiros entregaram-se no plano físico, são os encarnados, os médios que estão ali participando, em sintonia conosco, ao Ministério do Esclarecimento Espiritual. O doutrinador da casa, dirigente da reunião, era o irmão Arnaldo, presidente da Sociedade Espírita. Era um estudioso honesto, autodidata, que aprendera a doutrina e a vivia, unindo a lucidez do conhecimento à limpidez do caráter. Respeitado pelos cooperadores em razão da conduta moral e doutrinária, inspirava confiança. Era espírita no sentido correto da expressão, lutando para superar as imperfeições e cada dia mais se esforçando por viver conforme as recomendações de Jesus e de Allan Kardec. Portador de uma alta sensibilidade, ele sabia distinguir a verdade da impostura, recusando a mentira de que se utilizam os mistificadores de ambos os lados da vida. Da mesma forma, não se permitia afetar pelos elogios, respeitava os outros e, mantendo-se em atitude humilde, fazia-se respeitar, inspirando confiança. Era ele quem normalmente atendia as entidades, que se comunicavam através da mediunidade sonambúlica de Jonas. Seria nesse campo vibratório de equilíbrio e amor que se encontraria logo mais o irmão Ricardo. Havia grande cuidado por parte do benfeitor no ajustamento do perseguidor de Julinda aos equipamentos mediúnicos de Jonas. Ao contato mais direto da entidade, o sensitivo recebeu mais forte descarga fluídica e estremeceu. O Ricardo estava com muito ódio e ele afetava bastante o médium, né? O encarnado. Daí o Bezerra estava indo, né, com bastante cuidado para não ter nenhum problema, para o médium não ficar se sentindo mal de alguma maneira, né? Mas, e aí o Bezerra, psiquicamente, ele despertou o Ricardo, por efeito de indução mental. E ele acordou e estranhou o que se passava. Após olhar em redor, assustado, o espírito pareceu sentir-se em desconforto. Obsidiando Julinda, a sua era uma ação que ele provocava o próprio desejo. Então, ele fazia aquilo de acordo com a vontade dele, certo? O Ricardo. Mas, nesse momento aí, imantado a um médium educado psiquicamente, ele se sentia parcialmente tolhido, com os movimentos limitados. E por quê? Utilizando os recursos da mediunidade, recebia as vibrações do encarnado, que ele chama de choque anímico. Nós vamos ver isso mais em detalhe depois. Então ele está
se sentindo preso, né, porque ele está imantado, encarnado, e recebendo as vibrações do médium. E, de alguma forma, existe influência sobre ele. Ao pensar em desvencilhar-se dessa incômoda situação, ele percebeu que acionava o corpo físico de que se utilizava, sem saber como. Então, estava se mexendo e ele estava mexendo, né, o médium se mexendo. Ele pensou em reagir e, quando ele pensou em falar, ele ouviu a própria voz pelos lábios do médium. Aí ele falou: que faço aqui? E aí o Arnaldo, né, doutrinador, respondeu: visita-nos por mercê da vontade de Deus, pela graça da vontade de Deus, né? E onde me encontro? O que se pretende de mim? E aí o doutrinador responde: o caro amigo está em nossa casa de oração, onde todos nos preocupamos uns com os outros, pensando na felicidade geral. E aí ele responde: mas eu não desejo ser feliz. Melhor dizendo, a minha é uma felicidade diferente, e logo mais alcançarei, desde que nada mais me interessa, além do que eu estou realizando. Por que eu me sinto preso? E a resposta é: a felicidade, certamente, varia de pessoa a pessoa, e na mesma criatura difere de tipo e forma, de acordo com os diferentes períodos da vida. O que, numa ocasião, parece felicidade, noutra se apresenta como desgraça. Além disso, só é legítima a felicidade, né, quando faculta a todos um quinhão de júbilo, que não me parece ser o seu caso. Demais, o amigo não se encontra prisioneiro aqui, exceto se deixou aprisionar em si mesmo, no exercício das paixões infelizes, o que não deixa de ser lamentável. E aí Ricardo responde: ah, tudo está muito bem, porém o meu lugar não é aqui. Não pretendo ser examinado, porquanto não tenho satisfações a dar a quem quer que seja, e vou-me de retorno para o hospital. Então, Arnaldo fala: não ignore, o irmão, que tudo é relativo, especialmente o exercício da nossa vontade. Já que vem sem saber como, o que implica em haver sido trazido, é possível que não se possa ir, no momento em que o deseje. Ele fala: não tenho irmão, senão o ódio, o desejo de vingança, o desespero que convivem comigo. E o Renato fala: mesmo que não queiramos, somos todos irmãos, porque procedentes da paternidade divina, que é única. Aí o Ricardo encolerizou-se, tomado pela crueldade que se lhe aninhara na alma, quis agredir o interlocutor, acionando o médium. Então ele quis pegar a mão do médium, né, para agredir ali o doutrinador, o Arnaldo, e não conseguiu, né? Porque o médium, o Jonas era um médium, uma mediunidade educada. Então aí o Bezerra vai falar, o Miranda vai falar aqui agora. Na mediunidade educada, mesmo em estado sonambúlico, o espírito encarnado exerce vigilância sobre o comunicante, não lhe permitindo exorbitar, já que o perispírito do médium é o veículo pelo qual o desencarnado se utiliza dos recursos necessários à exteriorização do sentimento. Então, ele consegue segurar com uma mediunidade educada, que ele aprende a controlar, não deixar o espírito tomar conta e fazer o que bem quiser com o corpo dele. Né? No médio espírita como Jonas, vigilante, em sintonia com os diretores espirituais da reunião, os atos de violência e vulgaridade não têm culpa. Se você quiser falar um palavrão, se o espírito vier querendo bater na mesa e gritar e falar um palavrão, ele sabe controlar isso. Então, aí eu vendo que não podia levar a cabo seu intento, queria agredir lá o treinador, Ricardo se rendeu, blasfemando. E aí o Arnaldo, compreendendo que nada mais poderia ser feito naquela conjuntura, e inspirado pelo doutor Bezerra, que acompanhava a tarefa sob controle, o interlocutor passou a aplicar passes no médium, enquanto o mentor desprendia Ricardo, que se liberou, partindo na direção de Julinda, sob a força da imantação demorada a que se fixara, não se dando conta de como sequer retornar. Então eles vão, como ele fala assim, que é sugado, eles vão com a força do pensamento, e eles estão ligados, imantados também, continua com aquela ligação, o ódio, né? A ligação do ódio. Ele na mesma hora conseguiu, pensou em ir para o hospital e já foi, e não sabe, e nem vai se dar conta, vai chegar, já está lá. Não vai nem entender como é que ele chegou lá. E o Bezerra fala: a etapa inicial do nosso trabalho, no problema Julinda Ricardo, coroa-se de bênçãos. Desejávamos produzir um choque anímico em nosso irmão, para colhermos resultados futuros. Que o Senhor abençoe os nossos propósitos. E aí termina o capítulo 25. As referências tem no livro O Consolador, do Emmanuel,
Na pergunta 152, vai perguntar para o Emmanuel: o remorso é uma punição? Vamos falar com a situação da Julinda, né? E aí a resposta é: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Então, a classe é remorso, passar para arrependimento, a pessoa do arrependimento, ela passa por aquela fase de expiação que é a dor moral e tudo, e faz o quê? Se prontifica para reparar o seu erro, né? A reparação, que é o esforço regenerador. Então, ele continua a resposta. Choque espiritual, nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, a fenda para a luz. Então, é quando abre uma fenda para a luz, começa com o remorso, através do qual recebe o homem a cooperação indireta dos seus amigos de invisível. Então, no momento que a pessoa vai perceber, né, na sua. Poxa, cai em si pensando que fez uma coisa errada. Então aparece o remorso, aquilo já é uma fenda, para aí vai a cooperação dos amigos, dos bons espíritos, que estão ali para estimular aquilo, que a pessoa realmente parta para o arrependimento. Né? Então, ele parta para retificar os seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. E os comentários dessa pergunta foi que o remorso é a capacidade de vencer a inércia de uma situação. Você estava ali, sossegado, achando que tinha feito, né? Ah, fiz mesmo, não vai se arrepender, não foi, merecia. Aí daqui a pouco você começa a bater o remorso, vai começar a vencer a inércia, e aí é um sentimento que só surge perante uma ação infeliz, né? Faz uma atitude que, depois de saber que não foi boa, em descompasso com a lei divina. Então, o remorso, na verdade, ele é a força que prepara o arrependimento. Só que a gente tem que lembrar, que eu já falei aqui várias vezes, que a gente já estudou isso, que o arrependimento, na verdade, Kardec e Jesus também, e João Batista, nós já falamos, a palavra arrependimento significa que é para a pessoa fazer mudança de pensamento. Então, não é, me arrependo, e fica naquela culpa, eu fiz errado. Não, o arrependimento, ele significa isso. A raiz, a radical da palavra é mudança de pensamento. Então, ele tem que ser entendido sempre como mudança de pensamento. Seja na doutrina, lá no Evangelho de Jesus, seja aqui na doutrina espírita, quando Kardec colocava isso no céu e inferno, ele queria falar a mesma coisa, que a pessoa mudava, saía do remorso, passava para mudança de pensamento, e aí caía em si, tem a expiação do sofrimento moral, e depois vem para a reparação. O arrependimento é um ato de vontade, é a energia, você vai movimentar com esse ato de vontade. A energia é um potencial inato para executar um trabalho, que aí você vai partir para fazer a reparação. E eu achei também essa observação aqui depois, até foi hoje que eu estava olhando, de acordo com o professor de psicologia da Uninasal, que é de Maceió, Paulo Nascimento, qual a diferença entre arrependimento e remorso. Isso aí em relação à psicologia, mas achei interessante que ele está falando a mesma coisa. O arrependimento nunca é prejudicial, já o remorso pode ser. O arrependimento vai produzir torpor, abatimento do ânimo, pode provocar um isolamento temporário, choro, tudo a depender do que se viveu e da intensidade do fato. Mas o arrependimento não leva à autodestruição e à autopunição, mas sim a vontade de mudança. Então você vê que aí estou falando a mesma coisa que está falando aqui em cima. Falou da vontade, ó, falou que o remorso, né? Aí vem, o remorso vem e que vai surgir a vontade, né? Que ele vai trazer com a vontade para poder passar para o arrependimento, que é um ato de vontade, e você vai conseguir depois gerar a mudança, que é justamente o que quer, né? Que nós queremos. O remorso, no entanto, gera os mesmos sentimentos iniciais de tristeza, torpor e abatimento, mas mantém o sujeito dentro do ciclo da culpa. Então, esse é o problema do remorso. Ele te mantém ali naquela situação de culpa e só vai ser saciada quando a pessoa, o indivíduo, vai te contar o quê? A frustração dele mesmo, o processo de autopunição, e aí começa a entrar na depressão e coisa e tal. Então, remorso não vai levar você a melhorar. Já o arrependimento vai levar à vontade de mudança, né? Quer dizer, da mudança de pensamento, que é o arrependimento, se te impulsiona à vontade, você vai partir para a ação, para melhorar, reparar o mal que você fez. E no livro Conflitos Existenciais, a Joana de Anjos, com o Divaldo, vai falar sobre, né, a história da culpa, o seguinte: quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitiram a avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Porque essa pessoa vai
dá um ataque de raiva, né? Ou aquela reação que vem, fala aqui do primarismo, nossos sentimentos, impulsos, né? Como instinto, né? Primários, e aí você desencadeia alguma ação, você na hora não vai ter avaliação do gatilho. Isso não permite, é automático. Mas lentamente, porém, o remorso vai gerando o fenômeno de identificação do erro. Aí você para e olha, opa, eu acho que isso não foi bom, não. Aí começa a bater o remorso. Mas não se faz acompanhar da coragem para conveniente reparação. E aí o remorso faz o quê? Transfere para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Ah, o Jonathan está falando a mesma coisa. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. A forma saudável da culpa é quando a pessoa identifica o erro e passa do remorso para o arrependimento. Mesma coisa, tá vendo? Então, ou seja, vai mudar de pensamento, mudar de atitude. Então, a culpa, a palavra culpa, nós temos que entender sempre como responsabilidade. Não é para você ficar guardando, nem ficando com esse peso, porque, eu errei. Não, parte lá, se arrependeu, agora você parte para reparar. E agora, esclarecimento sobre o choque anímico, são dois livros que a gente vai estudar ainda, mas é bom para entender um pouquinho melhor esse trecho, porque aqui fala um pouquinho, aí outro fala um pouco. O que seria o choque anímico? No livro Loucura e Obsessão, a gente vai estudar isso, no capítulo 11, aí vai explicar que, da mesma forma que na terapia do eletrochoque, aplicada a pacientes mentais, os espíritos que se lhe imantam recebem a carga de eletricidade, deslocando-se com certa violência de seus hospedeiros. Então, está explicando que naquela época antiga, que dava choque, né, eletrochoque nas pessoas, quando as pessoas estavam, que a maioria estava, né? Todo aqueles pontos ali que fala, todos estavam ligados ali a um obsessor. Quando acontecia isso, o obsessor, ele se deslocava uma violência, tipo, jogado para fora, levava um choque, né? Tanto o espírito do encarnado, daquela pessoa, do que está colhendo ali o obsessor, quanto do obsessor também. E aí ele fala que aqui, aí eles estavam explicando lá, em algum momento, estão fazendo uma reunião mediúnica também, aqui aplicamos o choque anímico, através da incorporação, psicofonia atormentada, que eles chamam, né? E colhemos resultados equivalentes. Então, o choque anímico é como a gente está vendo, que é um choque, né? E através da incorporação vai colher o resultado que acontece. O espírito vai dar uma estremecida. E aí ele explica um pouquinho. Do mesmo modo que o médium, pelo perispírito, absorve as energias dos comunicantes espirituais, que, no caso de estar em sofrimento, perturbação ou desespero, de imediato experimentam melhora por diminuir-lhe a carga vibratória prejudicial. Então, o que acontece? É como se fosse uma bucha, né? Que o médium pega e puxa um pouquinho, vai molhar com aquilo ali, eles puxam um pouco, absorvem a energia do espírito que está em perturbação, né? E aí, ao mesmo tempo, o espírito experimenta uma melhora, que vai diminuir essa carga prejudicial, essa carga negativa. Da mesma maneira disso, a recíproca também é verdadeira, ou seja, trazido o espírito rebelde ao fenômeno da incorporação, o perispírito do médium transmite alta carga fluídica animal, então, além de ele se livrar um pouco daquela carga perturbadora, ele absorve a carga fluídica animal, uma carga saudável do médium, que, bem comandada, aturde-o, deixa ele um pouco aturdido e faz com que ele quebre as algemas e mude a maneira de pensar. Então, vai quebrar no sentido, né, psicossomático, ou psíquico, que aí vai pegar a parte do perispírito, né, dessa entidade, desse espírito rebelde, e vai dar-lhe uma carga no caso aqui o médium, né, é um médium cheio de pensamentos bons, vai dar uma carga já para modificar também. Então, além dele se livrar um pouco do que ele tinha de ruim, ele ainda recebe um pouquinho dessa carga fluídica animal, que é do organismo do encarnado, para melhorar ele, quebrar essas algemas. Outro livro que a gente vai, depois do Loucura e Obsessão, nós vamos estudar também a Trilhas da Libertação. No capítulo Luta Prossegue, tem outro episódio desse choque anímico na comunicação física, ele sempre explicando, né? O perispírito do médium encarnado absorve parte dessa energia cristalizada, diminuindo-a no espírito. E ele, por sua vez,
receberá um choque do fluido animal do instrumento, do médium, né? Que tem a finalidade de abalar as camadas sucessivas das ideias absorvidas e nele condensadas. Então, o que, que acontece? O espírito está lá, aquela monoideia, com ódio, né? O espírito do obsessor. Então, o médium encarnado absorve um pouco dessa energia cristalizada, diminui isso no espírito, e o espírito, a entidade, recebe o choque do fluido animal, que vai também abalar as camadas sucessivas dessas ideias que estão condensadas. Então, vai tirando, quebrando um pouco a monoideia. Quando o espírito de baixo teor mental se comunica, o referido choque do fluido animal produz-lhe alteração vibratória, melhorando-lhe a condição psíquica e predispondo a próximo despertamento. E aí causa uma mudança naquele espírito que estava desequilibrado para que ele possa começar a despertar das suas ideias. Né? Então, gente, aqui o texto do 25 terminamos também. Agora, se vocês comentarem logo, a gente vai acabar logo, porque tem, já ainda está muito tempo, e aí a gente pelo menos comentar um pouquinho sobre isso. Daqui só tem diferente. A gente já falou sobre essa história da culpa, né? Já estivemos falando aqui, foi só reforçando, e eles estão reforçando no capítulo, mas para a gente entender o que que é remorso, o que que é culpa também. Ela começou, ela não estava se sentindo com arrependimento, não, a Julinda. O negócio dela ali ficou no remorso na culpa. Por isso que no começo aqui desse capítulo ele fala que o Ricardo conseguiu se prender nela já pelo remorso. Começou no remorso, né? E aí depois ele está comentando da culpa também. Mas é, aqui ele fala que estava Julinda, nossa primeira visita a Julinda, o remorso foi a ponte que Ricardo utilizou para dominá-la. Ao natural sentimento de culpa que nela se instalou, ele foi e começou a fazer a loucura, para poder ela ficar sempre lembrando do aborto. Só que no fundo ela não estava assim, me arrependi de ter feito isso. Pelo menos não apareceu esse discurso para gente. Ela continuou não querendo, né, desesperada, que ela não queria ser mãe, que ela não queria, né, estragar o casamento, nem queria estragar o corpo dela, né, num aspecto mais egoísta. Então ela estava ali pensando nisso. A mãe foi interceder, porque aí ela acabou enlouquecendo, entre aspas, né? Porque ela está passando por esse período, a gente não sabe se ela vai conseguir se safar e melhorar. E o Ricardo logo colou, porque ele estava dando uma chance para ela, porque na verdade ele vinha como filho, mas quem fez mal para ele foi ele era o marido dela. O que que ela aprontou com ele ainda vai saber. Mas aí, no caso, ela está recebendo bastante, a Júlia está recebendo uma ajuda aí grande, né? Tá o doutor Bezerra protegendo, fazendo um estudo especial, resguardando ela da ação do perseguidor, do Elvídio, quando chegou lá, começou a jogar nela energia, e ela continuou ali como se tivesse, ele falou que ela nem se afetou, continuou dormindo, nem sequer perturbou-lhe o repouso, tá? Colocou aqui, e aí, mas o Elvídio sabe que vai terminar aquela energia do passe que o Bezerra deu ali, o doutor Arthur, né, também, que foi o doutor Arthur que deu nela lá. Não, aqui foi o Bezerra. O doutor Arthur foi lá no primeiro. E aí ele vai vê, perceba, agora daqui a pouco ela sai essa onda aí, e a gente vai poder jogar novamente, ela vai ser afetada de novo. E aí o que que acontece? Na verdade, o Ricardo está sendo meio que quebrado, né, com a história, ele já ficou meio assim, e o doutor Bezerra fala que com esse ambiente, que ele agora começou a sentir uma psicosfera menos densa, e começou a diminuir a fixação do ódio. E com isso, ele com o tempo ia retroceder um pouco, começar a sentir saudade da paz, porque no fundo ele está ficando cansado. Né? Quem fica instigando muito ali, de qualquer maneira, é a turma do mal ali, que fica todo mundo comandando, inclusive hipnotizando para que a pessoa faça cada vez mais, porque eles são os justiceiros. Né? E aí aconteceu essa reunião mediúnica nessa sociedade espírita, o Arnaldo era o presidente, também o doutrinador, vão para a reunião, o Jonas é o médium, vai receber, né, ele também na psicofonia fala o início da reunião e depois vem e traz a psicofonia, que eles chamam de. Chama aqui a psicofonia? Falou aqui no final. Psicofonia. É o que é esqueci o nome. Depois a gente vê. Essa psicofonia que vem atormentada. Psicofonia atormentada, e aí, por quê? Porque é um espírito sempre atormentado, e aí ele vem e traz essas conversas, mas ele vai embora. Ele não fica. Ele não quis. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? O pouquinho tempo que ele ficou ali, encostado no perispírito do Jonas, ele já saiu diferente. E aí a gente vai ver qual vai ser o resultado
nos próximos capítulos. Então, vamos lá. Perguntem alguma coisa aí, ou comentem, para a gente poder continuar mais um pouquinho aí. Isso é assustador como a culpa é uma porta aberta para o obsessor, né? É uma coisa que a gente tem que ficar bem claro isso, né? Porque quando você, a culpa e o remorso, né? Que você deixou de fazer ou fez alguma coisa por ter feito, e aí abre uma porta, porque é uma vibração diferente, de baixo valor, né? De baixo, a sensibilidade não fica tão boa, você não eleva seu pensamento por causa dessa culpa e desse remorso, né? E aí o que a gente tem que tomar cuidado é com essa história da culpa, é você ficar com aquela auto-obsessão. E aí você Uhum. não começa nem com o obsessor perto de você. Você mesmo começa a modificar a sua mente. E aí você vai atraindo aquelas Mas vibrações. aí você atrai as vibrações, né? Então, aí Você é é, uma auto-obsessão, mas você também atrai a toda a vibração baixa, né? e aí não precisa Pequena, ser né? nenhum obsessor com raiva de você, de outra existência, de nada. O que que você Hum. vai, que a gente sempre lembra aqui, o que que você faz? Você modifica a sua vibração para pior. Então, quem que você vai? É um imã, nós vamos atrair todos aqueles espíritos que estão ali em volta da gente, depressivo, aí gente que pode, inclusive pode atrair espíritos que até se suicidaram, que estão ali tristes, e estão vagando por aí, querendo ajuda. A gente não sabe. Vai aparecer a energia que está ligada àquela que você está vibrando. Então, primeiro, a história do remorso, né? A pessoa pode começar com remorso e passar para arrependimento, isso aí não tem problema. Não vai se manter. Não vira uma monoideia. A auto-obsessão, a característica da obsessão é ter aquela ideia, sempre a mesma ideia. Todas as obsessões, a auto-obsessão simples, fascinação e a subjugação. A ideia fica fixada ali, a pessoa fica com aquele pensamento, ela não consegue pensar. Lógico que ela vai, quem está andando pelo dia, trabalhando, mas toda hora aquela pessoa fica pensando aquilo. Então ela está sendo comandada, a mente dela está comandando, outra pessoa comanda a mente e ela também está sendo comandada. Agora, a auto, e aí na culpa, começa a auto-obsessão, porque você começa a se culpar, mas também não se move, não vai se movimentando para poder consertar. Porque você, a partir do momento que você descobrir, é como ela coloca aqui, ó, ela colocou aqui, quando o remorso ele gerou o fenômeno de identificação do erro, a Joana, né? De identificação do erro. Então a pessoa às vezes faz uma coisa e não percebe que não estava muito boa. Ela daqui a pouco ela ou alguém fala alguma coisa, ela, mas aconteceu isso, ele entende, identifica que errou. E aí gera um remorso que a pessoa fica naquilo. Puxa, não gostei, não gostaria de ter feito isso, e fica naquilo. Aí, o que que acontece? Ele tem que se fazer acompanhar da coragem para a conveniente reparação. Então, a partir do momento que você identificou, coragem agora, porque não é qualquer um que gosta de pedir perdão, é qualquer um que vai lá e, além de pedir perdão, vai lá e tenta consertar o erro que fez, se conseguir, né? Que às vezes são coisas que não consegue, não está mais na alçada da pessoa. Então, ela transfere para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Se ela não faz esse movimento, aí vai para preso no teu espírito, o que nós somos, né? Vai para nós mesmo, encravado, a forma da culpa. Então a culpa vai ser o quê? A raiva que você sente contra você mesmo. Que a Joana termina aqui. Agora, uma forma saudável da culpa é quando você identifica o erro e passa do remorso para o arrependimento. Então, pronto, você vê que você foi a responsável, não é uma culpa, eu fui responsável por aquilo. Agora, errei, fui responsável, vou passar para o arrependimento. Me arrependendo, o que que é? Mudança de pensamento. Vou mudar. E agora, o que que eu tenho que fazer para melhorar? Aí você vai vendo. Quais são as opções que eu tenho? Peço perdão, vou lá e conserto. Fui lá, quebrei um negócio, coisa e tal, e não achei que estava certo, agora vou lá, eu compro outro. O que que for, materialmente, né? Emocionalmente, você tem que se movimentar, não só porque coisas materiais. Tem um momento que você ataca uma outra pessoa e aí você tem que pedir desculpa ou tentar melhorar, falar que, né, consertar e conversar com a pessoa. A pessoa pode estar
O que você fez pode ser uma coisa muito séria, mas você pode, com o tempo, conquistar. Ou você vai fazer o que você puder fazer, pedir perdão, fazer tudo. Mas se a pessoa não quiser, aí é problema dela. E você tem que se mobilizar para consertar. Se a pessoa pediu perdão, que sempre se coloca, pediu perdão, né? Se pede para a pessoa, se coloca à disposição de fazer tudo para consertar o que você errou. A pessoa não quer, não quero mais ver você, não quero mais na minha vida, coisa e tal. E aí você não pode fazer mais nada. Aí você não pode ficar com aquela culpa guardada, porque você já se movimentou para reparar aquele erro. Se a pessoa não quer aceitar o seu conserto, né? Que você está tentando acertar ali o negócio, se ela não quer aceitar isso, aí pronto, você já está fez o que pôde. Se a pessoa depois, um tempo passar para aceitar, tudo bem, mas se não, tem que ficar com a consciência tranquila que fez tudo que podia. Entendeu? Esse é que é o detalhe de tudo. O que a gente costuma fazer é ficar ali remoendo, remoendo aquilo. Então, e aí, tanto do lado da pessoa que é atingida, quanto daquela que faz, né, a ação errada. E aí, pronto. Aí você abriu uma brecha, aí vai ter a tal da brecha ali que abriu para a luz, vai ser a brecha para as trevas. E você consegue, em vez de abrir para coisa boa, vai começar a entrar pensamentos de irmãos nossos que estão ao nosso lado e pensamentos que estão, né, formas de pensamento que estão no lugar que você está, tudo que tiver de energia ali que você começar a atrair, você está com o imã ligado, está virando imã para tudo quanto é lado. Então, nosso pensamento tem que estar o tempo todo olhando, primeiro olhar e vigiar e orar. Olhar, isso em Marcos, né? Olhar, porque você olha, identifica, agora, peraí, eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou pensando, e orar, porque a gente pode pedir ajuda sempre na oração. A oração serve como se fosse uma fortificante que a gente fica tomando o tempo todo, para você se manter forte para poder enfrentar qualquer adversidade, com resignação, com tudo. Com o quê? Com a oração. A oração, a meditação, que você também para de fazer o que você fica na correria do dia a dia. Aí você para algum momento, nem que seja 15 minutos. Eu tenho tentado fazer 15 minutos de pensamentos, de parar de pensar nas coisas. Então eu faço lá um exercício nosso que a gente aprendeu. Eu boto para despertar todo dia, 15 para as 6. 15 para as 6 eu paro, aí eu fico, marco 8 minutos para fazer o exercício, tem de olho aberto, depois mais o outro de olho fechado, depois eu faço minhas orações das 18 horas, que é o horário que tem muita vibração boa. Mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que. É a disciplina que vai manter isso. Se eu não disciplinar e todo dia botar, acorde de manhã, a primeira coisa que eu coloco é despertar as horas que eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu sempre coloco 5h45, só quando eu estou fora de casa, que eu não posso fazer, mas sempre coloco, por quê? Porque nessa hora que eu estou com o despertador, eu paro tudo. Mas quando vai chegando perto dessa hora, eu já vou me desarmando, vou desligando o computador, vou ajeitando as coisas, começo a querer fechar a casa aqui. E aí chega um momento, é disciplina. Eu vou lá e isso aqui são 15 minutos. É porque a gente fica querendo estar ocupado o tempo todo. Eu, por mim, passo o dia inteiro ligando, rádio com música, com as rádios, né? Rádio Rio de Janeiro, Web Fraternidade, Rádio Atividade Espírita, eu troco de uma para outra. Aí, se não é isso, assistir alguma coisa no YouTube é também relativo a esses assuntos que eu gosto de ficar ouvindo, porque eu também vou aprendendo. E nisso a gente não, nem para, porque você não tem momento algum que você está parando para sentir e perceber você. Aí eu paro, fico percebendo, a gente faz a meditação no sentido de você ficar percebendo o aqui e agora, é mais ou menos aquele mindfulness que é você parar, não é para você não pensar e ficar, não posso pensar, não é. Você tem que ficar focando no agora e nesse momento você fica visualizando o que você está vendo, olhando cada coisa, mas cada hora que vai passando os pensamentos, deixa os pensamentos passarem. E você tem, essa é uma meditação, um tipo de meditação, é um exercício. Daí faço de olhos abertos, de olhos fechados e pronto. Então, o que que acontece? Nesses momentinhos, eu abro um canal, que a gente tem que se disciplinar, a oração, tem uma oração da manhã, depois tem a oração antes de dormir, se disciplinar para colocar um horáriozinho para você fazer esse tipo de parada, de meditação, para você ficar ali vivendo o agora, aqui e agora, nesse momento que eu estou aqui, olhando aqui, onde eu estou, e nisso você vai abrindo, vai aumentando a sua percepção, que eles falam, a sua percepção em relação a tudo, e aí consegue ampliar também a sua mente no sentido da direção dos bons, né, dos bons, das boas vibrações, vai aumentando a percepção, vai aumentando a sua sensibilidade. Ao mesmo tempo, a gente fica sensível a outras coisas também, né? Que a gente está aumentando. Mas a partir do momento que você se liga o tempo todo, tá abrindo o canal para boas vibrações, para, né, para os espíritos que podem nos ajudar, a gente vai estar sensível e vai
conseguir se ligar melhor. Então, a dica é essa hoje aí. Tem que passar também, separar uns minutinhos para poder conseguir entrar numa meditação, nem que seja uma meditação de 5, 8 minutos, como eu faço 8 minutos cada, ou 8 ou 7 minutos. Gente, vocês vão falar mais alguma coisa? Alguém pergunta mais alguma coisa aí antes de terminar? Bia, não tem mais dúvida, não? Não, tá tranquilo. Então, eu vou fechar aqui com a nossa oração para não ficar aqui enrolando, né? E O vamos. Sul, Oi, fala, é, assim. não, eu queria só chamar a atenção, pelo menos para mim, que foi recentemente que eu ouvi essa expressão de choque anímico, né? E justamente, eu nem sei se foi nesse mesmo estudo, foi, Su? Eu não estou me lembrando se eu estou. Tem um capítulo que a gente falou, mas não foi nesse livro, não. Foi no outro livro. Ah, então, mas foi recente, foi em outro lugar, foi outro texto. É, talvez. Falando justamente de choque anímico, né? Que é um conceito que nem sei se tem. Eu dei uma procurada nos livros de Kardec, naquele Kardecpédia, né? E É, não tem esse não termo. vi. Não sei, Não, não não tem, não. procurei profundamente, mas Não, eu já também procurei, não tem. Mas é o choque dos perispíritos, né? não, porque o anímico, como veio da história da alma, e aí eles, não é que só anímico de alma, eles colocam também como se fosse animalizado, né? Aí eles colocam nesse sentido. Mas o anímico é alma, né? Tanto falar animismo que a pessoa está usando o seu próprio espírito para se expressar. Anímico vem de alma. O choque é como você falou, vai encontrar os perispíritos. Um está numa vibração, outro está noutra. Então é por isso que vai É, ter o quê? Um choque. E essa expressão não está em Kardec, mas eles usam, vários outros vieram usando. Se eu não me engano, eu separei no arquivo para também estudar mais, eu não ia botar tudo aqui. Se eu não me engano, começou com o Leon Denis. Ele é o primeiro a falar alguma coisa disso. Então, aí depois é mais É, recente. eu li por esses É. dias, em algum lugar, quando apareceu agora, eu falei, interessante, de Então, eu até novo. separei para eu estudar melhor. Não Tem, sei se foi lá na aula da pode ser Esmeralda, também. que a semana passada foi sobre ovoidização. Foi É, muito bom, o que eu tenho também, que foi eu muito passei aqui, ó. esclarecedor. Eu vou passar para Foi bem vocês. esclarecedor. Tem 3 minutinhos daquela Evelyn, que é uma também especialista em mediunidade, e tudo, faz o curso e tudo. Ela vai falar do choque anímico. Eu passei para os grupos de estudo, mas eu estava esperando passar aqui hoje para mandar. É um videozinho de três Até no minutinhos. YouTube tem alguns vídeos. Não assisti nenhum ainda não, Não é mas esse, eu ela já vai vi falar que só o que é. tem. 3 minutos. Ela fala o que é choque Ah, anímico. não, não tem pressa. Eu vou até Para bater. aprender não tem pressa, não. Pode ser 10, pode ser 20, Não, pode ser depende, porque tem 30. gente que não tem muita paciência, né? Mas eu digo que assim, porque ela vai dizer justamente o Se que eu é. tiver paciência, eu não vou aprender nada, né? Pois é. Ela vai dar Pô, só o conceito, porque ali o que que eu trouxe para vocês aqui hoje? Pedaços de outros casos que vão aparecer. O conceito mesmo é só isso mesmo. O conceito é. Então, é para muito poder entender interessante. melhor. Não, Ah, mas deve ter, assim, vários tipos de utilização, né? sim, assim, vai ser sempre utilizado para isso, para você pegar um espírito que está perturbado e ele possa diminuir essa energia dele, essa vibração dele, com os fluidos do médium, e o médium vai, e não aquele o médium vai ficar, lógico, não vai ficar desequilibrado, mas ele também vai, além dele. Mas eu li alguma coisa, tipo, também para provocar a incorporação. Não, mas a incorporação, ela que nem se. Não, eu li, Ela é assim, feita não. assim, é do É um perispírito e do assunto que eu perispírito. estou olhando. Agora, Ela eu é olhei, exatamente. Ela é de perispírito e falou perispírito. Mas assim aí a como se palavra fosse uma. choque. Uma palavra choque, quando você fala choque, é porque justamente está acontecendo essa troca energética, É o né? contato. É o Vibratória. contato entre, acredito eu, entre perispíritos É um perispírito, os de dois. níveis evolutivos Exatamente. diferentes, E né? aí foi bom você falar, agora eu lembrei. E sempre vai ser, eu acho que a gente já estudou aqui, por isso que eu já lembrei agora que eu falei naquele dia. Vai ser sempre que de um espírito desencarnado com encarnado. Não existe choque anímico Sim, entre dois, entendeu? Nem dois desencarnados, nem dois encarnados. Na época que a gente estudou sobre isso, num outro livro, que eu não vou lembrar qual, isso eu também lembro foi o que que eu li. eu lembro que eu frisei, mas, gente, é só
de desencarnado que está encostando no perispírito do encarnado. E aí é uma. Por isso é a questão da incorporação também, né? Exatamente, é uma sintonia diferente. Então vamos. Então tá bom? Então vou passar Tem para. sempre um conceito novo, né? Exatamente. Vou passar o vídeo também para o grupo daqui a pouco. Vamos lá então, fazer a nossa oração final. Então vamos elevar nossos pensamentos para agradecer por mais um encontro de estudos e reflexões sobre a doutrina espírita, sempre com o amparo do Evangelho. Vamos agradecer a proteção dos amigos espirituais que estão sempre nos inspirando, os mensageiros do nosso Mestre Jesus, e que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos que a gente recebe aqui nesse estudo, e assim fazer as mudanças necessárias para que essa nossa evolução nessa existência a gente possa agir com mais amor, mais caridade, auxiliando o próximo sempre, sempre sendo útil para o próximo. Assim, nós agradecendo, damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Então, só um aviso agora, que eu já falei na outra vez, mas fica aguardado que semana que vem nós vamos estar com feriadão. Eu vou deixar lá no grupo direitinho. Não vamos fazer o estudo terça que vem. O estudo agora volta só na outra terça, que será dia 26, tá bom? Dia 26 a gente volta. Semana que vem não dá, porque com esse feriadão eu tô com visita aqui e aí não tem nem como, não tem nem silêncio para gente fazer esse estudo. Gente, beijo pra vocês. Até dia 26, tá bom? Uma semana de Tchau, férias. tchau, Ah, Sou. beijo. Obrigada. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.